conquistas para o povo de Israel. Nunca o povo de Israel teve tanto território como no tempo de David. Nunca o povo de Israel teve tanto sucesso militar como no tempo de David. Nunca o povo de Israel teve estabilidade e paz como aquela que conseguiu o rei David. Alguém que era um pastor, alguém que era de qualquer maneira pela sua origem insignificante, mas que conseguiu afirmar-se e que conseguiu de facto realizar coisas admiráveis pelo seu povo. E é isso que as tribos e os chefes do povo estão a reconhecer. As pessoas de idade, aquelas pessoas com responsabilidade diante do povo, hoje na primeira leitura estão diante de David e reconhecem de facto isto. David foi uma pessoa fundamental para a história deles, foi uma pessoa fundamental para dar estabilidade ao povo, foi uma pessoa fundamental para garantir a sobrevivência do povo, numa altura em que o povo ainda se estava a formar, que o povo ainda estava a criar uma consciência de nação, que o povo ainda estava a tomar posse das terras e que tinha inimigos, os filisteus, os amoneus e outros povos que eram vizinhos e que ambicionavam o território de Israel. E então a primeira leitura de hoje diz-nos sobretudo alguma coisa que é importante e que por vezes nós na nossa vida, até na nossa vida de fé, não temos em consideração. David foi escolhido para rei, David tem o direito de ser rei, mas há outra parte fundamental para que a coisa possa funcionar, para que a coisa possa dar os seus frutos, para que o seu reinado possa ser estável. E a coisa fundamental que falta é de facto que as pessoas o acolham e o reconheçam como rei. Porque se o rei não tem a aceitação, se o rei não tem o acolhimento, se o rei não consegue garantir a obediência do povo, então há uma situação perigosa até para o próprio povo, porque não haverá estabilidade, porque certamente não haverá justiça e certamente será difícil garantir a paz. E então a primeira leitura de hoje é importante por isso. O Senhor Jesus é Rei, o Senhor Jesus é Salvador. Mas para que possa funcionar, para que de facto possa dar frutos, para que para a nossa vida possa trazer benefícios, é necessário que nós o acolhamos, que nós o reconheçamos como tal, que nós lhe prestemos obediência, que lhe abramos espaço na nossa vida. O Evangelho de hoje lança-nos outro desafio. Esta associação entre a ideia de rei e a ideia de Salvador. Hoje em dia, a fé cristã, a nossa fé, o caminho atrás de Jesus, perdeu um bocadinho de força porque não se compreende o sentido de Salvador. Porque as pessoas agora não têm noção de que precisam de ser salvas. Salvas de quê? A nossa sociedade hoje acredita no dinheiro. A nossa sociedade hoje acredita na ciência. A nossa sociedade hoje acredita na tecnologia como respostas para as dificuldades, como sentido para a vida humana. Mas se calhar não é bem assim. Se calhar não funciona bem assim, se formos sinceros e se olharmos. O Senhor ainda tem uma proposta de salvação. Precisamos de compreender o sentido da salvação que Ele nos quer trazer. As pessoas no Evangelho de hoje não compreenderam. Olharam para Ele pregado na cruz e diz: mas porquê é que tu não és violento como nós? Porquê é que tu não te vingas? Porquê é que tu não matas, não fazes sofrer aqueles que são contra ti? Porque essa é a ideia que nós temos de salvação. É essa a ideia que nós temos de justiça. Quem tem dinheiro, aproveita-se e desgraça quem não tem. A nossa justiça aqui em Portugal é assim. Só tem razão quem tem dinheiro. O desgraçado, que não tem dinheiro,
que não consegue suportar as despesas do tribunal, as despesas do advogado, esse não tem direito à justiça. Esse não tem razão. Quem tem dinheiro tem razão. É porque conhece o fulano tal, porque é amigo do polícia tal, porque já jantou com o juiz tal, porque conhece o presidente da Câmara, porque já fizeram festas com o vereador tal. E é essa a concepção que nós temos de salvação e de justiça, que é desenrascarmos-nos. O Senhor Jesus apresenta-nos outro sentido de salvação. A salvação de termos um sentido para a nossa vida. A salvação de sabermos que o nosso viver não é um fruto do acaso. Que os nossos trabalhos, as nossas canseiras, que os nossos sofrimentos e até as nossas lágrimas não são inúteis, não se perdem. É porque o Senhor dá sentido à nossa vida, o Senhor dá uma orientação à nossa vida, o Senhor salva-nos do desespero e o Senhor salva-nos da opressão. Porque Ele é Salvador, porque nos traz esperança. A salvação que o Senhor nos quer oferecer é uma salvação da derrota e da aniquilação, porque nos oferece a esperança da vida, porque nos diz que o nosso lutar neste mundo tem sentido, porque há um prémio que nos espera, porque podemos confiar em Deus, porque o nosso Deus é um Deus da vida, porque a nossa história não termina, mas tem uma continuação que nós nem podemos imaginar, porque pertence só ao foro de Deus, porque só Deus sabe o que é, porque é Deus quem está a preparar e porque é Deus quem a concede. Essa é a salvação que nós precisamos na nossa vida. Sabermos que o nosso esforço, sabermos que a nossa seriedade, sabermos que a nossa honestidade, sabermos que o nosso sofrimento não é em vão. É porque a nossa história não acaba, porque ainda vamos ter direito a mais. Porque se confiarmos em Deus, haverá alguma coisa que nos espera, segundo aquilo que merecemos. O Senhor Jesus é nosso Salvador, porque nos oferece a esperança da justiça. Porque, de facto, na nossa vida aqui, neste mundo aqui, não a podemos experimentar, não a podemos ter. E o Senhor oferece-nos um sentido para a nossa vida. O Senhor oferece-nos a força da esperança. O Senhor oferece-nos a certeza da vida. O Senhor oferece-nos a certeza da justiça. Que são aquelas coisas que podem dar sabor à nossa vida, que podem dar coragem ao nosso caminhar. Vamos então pedir que nos ajude a recebê-lo na nossa vida como o nosso Rei e Senhor. Vamos pedir a São Salvador que de facto nos ajude a caminhar neste caminho de salvação, que é um caminho de vida e um caminho de sentido para a vida. Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, uma ovelha que encontrou o pastor, guiado pela mão por Jesus levou, amor Deus lá, guiado pela mão por